Vamos que vamos começar hoje uma live especial aqui pra galera. Vamos dar um tempinho aí. Hoje tem um convidado super especial, Dr. Danilo Soares. Entrou aí meu irmão Gilmar Araújo, grande amigo nosso. E vamos falar hoje de hérnia discal. Isso aí que vai ser conteúdo topíssimo, de primeira qualidade. E trazendo esse cara fera aqui. Galera entrando, sejam bem-vindos. Danilo, vou te mandar um convite aí, cara, pra gente já começar essa live. A galera vai entrando e vai pegando conteúdo aí no meio do caminho, beleza? Vamos que vamos. Fala, meu brother. Fala, meu irmão, beleza? Tranquilaço? Ó, é bom demais, cara. Tô muito feliz aqui com a sua participação aqui na Eu live. também, cara. Valeu pelo convite. Brigadão. Pô, cara, eu fico muito contente, né, você ter aceito. O cara tá super compromissado aí, cheio de treinamento, congresso. Tô acompanhando tudo aí que Graças você a tá Deus, cara. fazendo. Pô, show, cara. Ontem eu palestrei no congresso, primeiro congresso digital de fisioterapia, primeiro congresso brasileiro digital de fisioterapia, né? A gente tá se reinventando, né, cara? As Show. escolas também. Foi um convite de uma escola que eu dou curso, que é em Aracaju, e eles me convidaram, foi super bacana, cara. Foi show de bola ontem, 600 participantes. Pô, que legal, cara. Que legal. E é isso aí, a reinvenção dentro da fisioterapia, aliás, dentro do modelo, acho que de todas as profissões, tá tendo uma revolução, né, Danilo? Com certeza, cara, com certeza. Aí, ó, eu nesse período, bicho, ó, a gente vai falar desde março pra cá, né? A gente tá falando de cursos e tal. Eu sei que você também ministra curso, tem um método de Pilates, né? Sim. De março pra cá, cara, no começo veio aquela pancada no peito, né? Todo mundo ficou assustadaço com tudo, mas não acomodei não, bicho. Tô me mostrando aí na rede social, projetos novos nascendo, cursos online nascendo. Tô com Exatamente. dois projetos online nascendo agora. Que E top. vamos que vamos. Não, show de bola, Danilo. E é isso, né, cara? Eu acho que, assim, para o crescimento da profissão, eu acho que tudo isso veio para acelerar vários processos que estavam meio emperrados, né, por diversos fatores, né, até mesmo os profissionais, por crenças que a gente vem trazendo aí de formação e tudo mais. E chegou o momento de que não adianta a gente fechar os olhos para o mundo digital, para a velocidade que as coisas estão, né? A era da informação. Eu digo até que a era da informação já está começando até a passar pelo nível de tanto de informação que hoje está na internet já, nível de conteúdo e tudo mais. A gente encontra do que a gente quiser, né, Danilo? Com certeza. Ontem a gente estava falando sobre isso, que esse boom digital iria acontecer, mas estava projetado para ser entre 4 e 5 anos à frente, né? E Exato. a pandemia fez com que isso fosse acelerado. Existe muita restrição e preconceito ainda com os cursos online, né? A gente mesmo tem um pouco disso, né? Eu mesmo já adquiri dois cursos online, mas antes dessa pandemia, e confesso que tive algumas decepções, mas tive muitos ganhos com esses cursos. E, cara, o mundo digital tá aí, né? E com Exato. essa onda, o que a gente está vendo? Tem muito profissional bom disponibilizando conteúdo gratuito na internet. Exato. Exatamente. E quem está acompanhando isso aí, cara, a gente mesmo tem um grupo de estudos, né, você comentou agora há pouco, que foi uma iniciativa que partiu de 4 pessoas, e hoje nós estamos com 250 componentes do grupo, só que as aulas Acabei, são limitadas. acabei de entrar lá, você viu, né? Você entrou? Eu não vi não, sério? Acabei de entrar Ah, lá. Não show. vou ficar de fora não, cara. Tá louco? Tá. Semana passada nós batemos 100 alunos na aula constante. Pois é, show Foi, demais. foi muito E é bom. isso, cara. E é isso que a gente vai estar oferecendo aqui. Para quem não conhece o Danilo, né, da minha audiência aí, o Danilo, eu conheci ele na nossa formação em osteopatia, lá em Campinas, né, pela Escola de Osteopatia de Madrid. E é um cara que eu admiro muito, se tornou um grande amigo. Um cara que, assim, a principal característica do Danilo, para mim, é a Lá velocidade no vem. raciocínio. O cara tem uma velocidade, assim, no raciocínio realmente muito rápida, né? E ele pega muito fácil as coisas e aplica também na prática aquilo ali.
Então, por isso que eu fiz questão de estar participando junto com ele aqui, de convidá-lo, para ele estar falando de algo que ele está, assim, postando muito conteúdo a respeito, falando muito, é um conhecedor profundo, né, da hérnia de disco, né, Danilo? É um cara que estuda muito hérnia, é um cara que tem um treinamento específico né, no tratamento aí de hérnias, no modelo mecânico, avançado e tudo mais. Então, fala um pouquinho aí, Danilo. Dá o seu currículo aí para a galera. Né, tudo começou, né, quando a gente ingressou na Osteo, né, em 2012, faz tempo, hein? E Nossa. de lá para cá, cara, assim, vão aparecendo pacientes no consultório, né? E a gente vai identificando mais com o tipo de paciente, com o tipo de patologia. E eu sempre acreditei que nós, diante da nossa profissão, nós temos que mirar em alguma coisa e seguir em frente. E nos tornarmos referência e expert naquilo, né? Eu escolhi trabalhar com coluna. Tanto é que hoje o meu foco é basicamente coluna, embora como osteopata e fisioterapeuta eu trabalho outras regiões do corpo sem problema nenhum. Mas à medida a partir do momento que tudo foi acontecendo, eu fui buscando formações de referência nesse tratamento de coluna. E há muitos anos atrás, Guilherme, eu conheci um cara que foi um professor da primeira pós que eu fiz, que foi em acupuntura, que se tornou um amigo também, e esse cara uma vez me falou uma coisa assim, olha, utilize o seu consultório como o seu maior laboratório. Você vai adquirir ao longo da sua vida muitos conhecimentos, e muitos desses conhecimentos você vai deixar de lado, e porém outros você vai grudar neles e nunca mais vai deixar. Isso aconteceu, cara. Aí eu fui pegando conhecimento aqui, conhecimento ali, e fui meio que naturalmente desenvolvendo a minha maneira de trabalhar, extraindo conceitos e filosofias de cada um deles. E chegou no momento que eu pus isso no papel, rabisquei o negócio e comecei a trabalhar e testar, e nasceu o método que eu chamo de TMA, que é o método de terapia mecânica avançada, né? Eu chamo isso porque é um método composto de várias filosofias de tratamento em prol de um bem comum, né? Como o título da nossa live aqui é o modelo multimodal, eu particularmente acredito que quando a gente olha um problema de vários ângulos diferentes, as chances de acerto aumentam infinitamente, né? Então, assim, eu como osteopata, eu vejo o paciente de uma forma, eu como terapeuta mecânico, né, com base de Mackenzie, enxergo o paciente de outra forma, enfim. E eu acredito, sim, que a limitação de um método é superada pela eficiência de outro. E é isso que eu mando ver hoje, cara. Aí tô indo, disseminando aos poucos, Show. levando isso com vários parceiros. Tem um parceiro na live aí, ó, Jorge. Jorge é um grande amigo também, que fez Mackenzie comigo. Legal. No VH. E é isso, cara. Mas fala um pouco aí também como tá seu trabalho com Pilates, com a Então, Osteo. cara, então, é o seguinte, acaba que a gente tem uma semelhança muito grande no tipo de trabalho que a gente faz de consultório, né? Então, eu consigo também, da mesma forma, estar integrando várias visões de tratamento, várias técnicas de tratamento que a gente tem. É claro que a gente usa, por exemplo, a osteopatia nos dá uma base de visão em raciocínio clínico muito grande. O que eu gosto de falar muito, falei muito com o Ismael na última live, né? Foi uma live bacana demais, nosso amigo aí. E é justamente o seguinte, da visão osteopática, o raciocínio clínico que a gente tem, e a gente conseguir ali adequar àquele paciente qualquer modelo ou técnica que vai ser o quê? Necessário naquele momento. E isso aí, a gente consegue um resultado muito mais rápido, muito mais eficaz, muito mais duradouro, que é o que a gente precisa, na verdade, né? Um resultado que ele continue ali no nosso paciente, né? Que a gente consiga também educá-lo e tudo mais. Então, eu acredito muito nessa forma de trabalho, apesar de eu ter uma influência muito grande no método Pilates, porque foi um trabalho que desde 2008 eu venho dando formações dentro do Pilates e tudo mais. Só que, dentro do meu trabalho, eu procuro usar toda a visão de todos esses modelos dentro de um tratamento, né? Assim como eu tenho o tratamento dentro do consultório e, normalmente, eu vou juntando junto com o trabalho do Pilates, que a parte de movimento eu faço ali no estúdio de Pilates. Então, a gente consegue aliar todas essas visões, né? Para que a gente tenha um resultado muito mais rápido, muito mais duradouro, né? Então, esse modelo, eu acredito muito nesse modelo.
Eu acredito assim, ô Guilherme, que o bem comum é o bem do paciente, né? Exato. O bem maior ali é o bem do paciente. E tem gente que fala assim, mas quando você associa técnicas, você não sabe o que melhorou o paciente. Fala, meu amigo, eu não quero saber o que melhorou, eu quero Exato. melhorar, né? Eu quero Exato. melhorar o paciente. E eu acredito muito nisso. E esses dias mesmo, lá no nosso grupo de estudos, eu dei uma aula chama visão multimodal, no tratamento da coluna. E eu compreendo que o tratamento multimodal não é só aquele onde eu, Danilo, fisioterapeuta, utilizo vários métodos em um mesmo tratamento. Mas o multimodal também é eu, Danilo, que não trabalho com Pilates, Olha trabalho em só. conjunto com o Guilherme, ou eu, Danilo, que não sou habilitado para inserir uma medicação, ou uma infiltração, ou até mesmo um procedimento cirúrgico, trabalho em conjunto com um médico especialista nisso, né? A gente Exato. tem que ter o quê? O conhecimento suficiente para fazer com que o paciente esteja bem e, se necessário, com a participação de vários outros profissionais. Eu lembro que uma vez nós conversamos a respeito de um método de treinamento que você participa, que é o, como chama, conceito SIM, né? É o método SIM, né, de O saúde método SIM, integrativa. saúde Isso. integrativa. E eu lembro que você Exatamente. falava para mim a importância que era de um dentista na vida de um fisioterapeuta, né? Exatamente. E do fisioterapeuta na vida de um dentista. Então, não tem mais espaço para aquele profissional que fala assim, eu mandar o paciente para o dentista ou para um outro colega, eu vou perder paciente. Isso já era, isso é retrógrado, né? Então, a visão Exato. multimodal, ela é uma visão multimodal, mas é muito ampla. Ela pode ser multimodal, multiprofissional, né? Ela pode ser multimodal entre profissionais que atuam na mesma área, fisioterapeutas, porém que atuam com técnicas diferentes, ou multimodal com você mesmo, você fazendo quase tudo diante do que o paciente precisa. Eu acredito muito Perfeito. nisso, cara. Perfeito. É isso mesmo, Danilo. Foi bom você ter lembrado que, assim, eu acabo chamando isso muito da saúde integrativa, né? Justamente por esse modelo, né, de treinamento que a gente já está inserido há mais tempo. Cara, os resultados, eles são muito diferentes quando a gente abre esse leque de opções. Quando a gente, principalmente, sabe até mesmo direcionar e direcionar no momento certo, né, para aquele paciente correto. Vamos lá, se a gente identifica alguns problemas nutricionais, né, de uma alimentação ali que não está adequada, gerando processos inflamatórios, que está dificultando a recuperação e tudo mais. Se a gente tem um profissional alinhado com a gente, um nutricionista, se a gente tem um dentista que vai identificar lá uma perda de dente, fazer alguns alinhamentos dentários que vai diminuir tensões no corpo e tudo mais, o resultado vai ser muito mais rápido. E às vezes, aquele insucesso que a gente tem no consultório, o que acontece? É justamente pelo fato de que, eu cheguei num degrau ali que já não me cabe mais, né? Eu preciso de um outro profissional com aquela visão dele ali, com aquelas técnicas que ele tem ali, para ele aplicar para que esse paciente melhore de fato. Não, a gente não finge, né, só que ele melhorou ali ou a gente só fez uma manutenção, mas que ele melhore de fato. Exatamente. Ó, isso aconteceu comigo recentemente, de um paciente que teve aqui, e eu identifiquei que o caso dele era um caso, realmente o paciente tinha uma hérnia também, só que era um caso onde ele desenvolveu uma radiculopatia inflamatória. E estava com uma dor constante e não apenas mecânica. Ele tinha um componente químico ali, inflamatório. E o cara com sofrimento terrível. A gente sabe que é uma inflamação de raiz nervosa. O que eu fiz? Eu entrei em contato com um médico que eu conheço aqui que faz infiltração transforaminal. E foi feito isso com o paciente teve uma melhora absurda, e o paciente me ligou agradecendo muito por ter direcionado a reabilitação dele, né? Ou seja, Exato. eu particularmente atuei, mas não atuei apenas de maneira clínica, mas de maneira que eu direcionei e foi uma luz no fim do túnel para aquele paciente. Então a gente tem que pensar nisso aí. E esse paciente provavelmente um dia vai falar o seguinte, olha, vai consultar com o Danilo, que se ele não conseguir resolver o seu caso, ele vai saber quem resolva, né? E isso a gente precisa do que para isso? De conhecimento, né? Conhecimento, com certeza, é a chave do negócio. Isso, conhecimento e uma coisa que às vezes é mais importante, né? A gente deixar de lado, às vezes, o ego também, né? E que eu não sou, eu vou ser um agente transformador daquele paciente ali.
eu não sou o dono da saúde dele. Né? Não sou eu que vou resolver o problema dele, mesmo porque quem resolve o problema do paciente normalmente é o próprio paciente. Né? E a gente vê isso cada dia mais. Então, isso aí que é importante. Danilão, vamos entrar na parte da hérnia, cara? Vamos falar um pouquinho da hérnia? Bora, tipo vamos assim, lá. vamos lá. Talvez tenha uma galera aqui que não conhece assim, os tipos de hérnia que a gente pode ter, o que ela pode estar causando, né, os sintomas e tudo mais. Sim. Diferenciar algumas coisas. O que você pode falar assim dos tipos, né, das hérnias ali que a gente tem? Ó, primeira coisa é o seguinte, o tipo de hérnia, na realidade, diante da filosofia de trabalho que eu adoto, não vai alterar muito na maneira de tratar, certo? Até porque nós tratamos hérnia, mas a gente não busca tratar só a hérnia, mas sim a funcionalidade do paciente. Então, quando a gente fala de hérnia, o que a gente vê principalmente são as protrusões discais, as extrusões discais, né? As hérnias sequestradas, os abaulamentos. E hoje a gente já sabe que o abaulamento ele nem é considerado mais uma hérnia, ele é como se fosse uma adaptação do disco a uma sobrecarga, uma pressão muito grande que ele está recebendo. E engraçado, até ontem eu citei isso no congresso, e isso foi uma citação de uma revisão sistemática, de que radiologicamente, né, quanto mais grave uma hérnia, maiores são as chances do paciente se curar sozinho. Né? Exato. A então, reabsorção, né? As chances de reabsorção. Se eu não me engano, pra você ter uma ideia, né? A gente colocar aí que eu acabei de citar, abaulamento, protrusão, extrusão e sequestro, né? O sequestro é quando uma parte do núcleo pulposo se rompe e cai no canal medular, que isso a pessoa fica louca e para o neurocirurgião isso é um prato cheio, né? Ele convence o paciente rapidinho a operar. Uma hérnia sequestrada, a gente sabe que 96% delas reabsorve espontaneamente. Né? Uma extrusão, se eu não me engano, é 70 e poucos por cento. A protrusão, 40 e poucos por cento, sem a gente colocar a mão. E o abaulamento, que é uma coisa mais insignificante, apenas 13% resolvem de maneira espontânea. Aí as pessoas falam assim, poxa, mas diante desses dados, então, por que eu vou tratar, né? Por que eu tenho que tratar, já que vai resolver sozinho? A questão é que essa resolução sozinha, ela pode acontecer em média de 3 meses a 1 ano e 8 meses, podendo durar 40 meses. Exatamente. Então vamos pegar você aí, ó, autônomo, que se você não tiver paciente tratando, você não recebe, né? Porque você não tem um empregador, você não é empregado, você é o dono do seu negócio e você atua na linha de frente. Se você tiver uma hérnia que esteja te incapacitando, você vai dar a sorte de esperar 3 meses a 1 ano e 8 meses para se recuperar? Não dá, né, meu amigo? Não dá. Então, quando a gente atua nesses pacientes, a gente encurta e muito esse tempo de reabilitação. E entra num dos principais princípios que a osteopatia nos ensinou, né? Que é a autocura. Então, quando você devolve ao corpo a condição... Travou. Oi. Danilo, travou. Danilão, travou aí, cara. Não sei se fui eu ou se foi você. Bom, eu tô ouvindo aqui. Você tá me ouvindo? Agora eu tô. Agora eu tô de boa. Voltou? Voltou. Você deu uma travadinha aí. Dessa internet aqui que tá uma beleza, né? Você tá no paraíso? Você tá no paraíso? Tô no paraíso. Então, cara, que nem eu tava te falando, né? Quando a gente entra atuando com um paciente desse, o nosso propósito é realmente encurtar o tempo de reabilitação, né? E a gente estimula o propósito da autocura, que nós aprendemos isso lá na osteopatia. Né? Exatamente, então, cara. E quando a gente fala em reabsorção, quanto maior a hérnia, né, mais rápido ela reabsorve. Vamos falar com a galera assim, ó, não torce para ter uma hérnia grande só por causa disso não, tá, galera? Exatamente, porque dói pra caramba. Pode ocorrer os danos, né? Os danos em estruturas importantes aí que podem ter algumas sequelas e tudo mais, né? Exatamente. E você falou uma coisa importante, né, Danilo, que é o seguinte, o nosso papel é dar velocidade nessa recuperação, né? A gente dá velocidade para tornar o paciente apto para o seu dia a dia, para o seu lazer, né, para as atividades de casa, para o seu trabalho e tudo mais. Isso é fundamental. E vamos lá. E por que ocorrem essas hérnias, hein, Danilão? É um processo degenerativo, né? Um envelhecimento e tudo mais, a forma como a gente utiliza o corpo, né? Então a gente já sabe disso, que é um processo degenerativo do disco ali. Mas exatamente. O que você tem para falar disso aí para gente? Então, muitas das hérnias elas têm um componente hereditário, né? A gente já sabe que mais de 60% das hérnias
elas têm uma herança hereditária, que é uma falha genética em um gene que faz com que o disco ele não consiga manter água dentro do seu interior. Então, para quem não sabe, o sistema de amortecimento do disco é um sistema hidráulico, né? Onde toda vez que nós temos um impacto, o disco ele age como uma esponja ejetando água, então durante o dia a gente perde muito essa água, e à noite a gente recupera. Eu vou fazer só um adendo aí, um parênteses, que vai ser legal. Tem um artigo de 2017, se não me engano, justamente falando de corredores. Né? Os corredores, as pessoas que praticam corrida, elas têm uma hidratação muito maior dentro do disco, né? Ou seja, o disco mais fortalecido, né? O processo degenerativo ali reduzido. Então, olha que interessante isso. A gente tem na mente que a hérnia é fragilidade, é rompimento, e a gente vai pensar assim, pô, mas correr, né? Olha só, o corredor, ele tem um disco mais forte, né? Só para fazer um parênteses com relação à hidratação aí. Você falou. Tem 2 artigos recentes que saíram sobre isso aí. E é justamente isso aí mesmo. Por que isso acontece? Foi até bom você ter falado. Por que isso acontece? O disco ele é muito mal vascularizado, né? Ele recebe um aporte sanguíneo muito pequeno. A grande maioria da nutrição do disco chega através de um princípio que a gente chama de difusão. O que é isso? É entrada e saída de água. E para estimular isso, eu preciso de impacto. Exato. Eu gosto de dizer, Guilherme, que a natureza é muito sábia, Deus é muito sábio, né? Vamos colocar Deus aí como sendo a natureza, não a figura religiosa. Por que eu acho que a natureza é muito sábia? Se ela criou uma estrutura para absorver impacto, ela tem que ser submetida ao impacto. Perfeito. Né? Então, o que é muito erro de muitos profissionais? Olha, você acabou um tratamento, agora você vai fazer natação e hidroginástica. Não é que isso seja errado, mas não é o melhor. Exato. Não é o melhor. Né? Eu vou te dar um exemplo. Tem um exemplo desse dentro de casa. A minha esposa tem uma hérnia lombar e quando ela entra em crise, ela fica parecendo um S. Eu acho que o pino de centro dela escapa, entendeu? Fica tortinho, né? Que é o famoso shift lateral. E ano passado, ou esse ano, não lembro, ela teve que fazer uma pequena cirurgia e ela ficou 30 dias impossibilitada de correr. E ela corre 15, 21 quilômetros. Foi questão de 20 dias, ela entrou em crise. Pela ausência da corrida. Né? Olha só. Então, correr, cara, é excelente. Agora, não adianta a gente reabilitar o paciente, fazer um trabalho bacana e falar assim, agora você vai correr. Se você não explicar o porquê que ele pode correr e tirar o medo da corrida, a cinesiofobia do paciente, ele nunca vai acatar isso. Ontem, durante uma das palestras do congresso, um palestrante estava falando muito sobre a educação em dor, que é outro tema muito atual, que vem ganhando muito espaço. Nós temos que educar o nosso paciente em relação à dor dele. Né? O que é isso? Tirar os medos, as crenças, não colocar nocebos. E quando a gente fala de hérnia, a primeira coisa que o paciente fala, estou condenado. Exato. Né? Não posso pegar o peso no chão, não posso agachar, não posso fletir minha coluna. Exatamente. A gente vê muito isso. Né? Talvez naquele estágio inicial que ele está agudo, talvez ele não deva mesmo fletir a coluna, mas aquilo é momentâneo. E a gente tem que explicar para ele que mais para frente ele precisa disso, até porque é o movimento mais funcional que a nossa coluna tem. Né? Exatamente. Agora me fala uma coisa aí. E dentro do Pilates, o que você me fala em relação à hérnia? E eu te falo outra coisa até. Eu acho que é muito importante esse conhecimento, porque muita gente fala assim, eu fiz Pilates, não melhorei. Fiz academia, não melhorei. A gente tem que ver que o Pilates não é... Todos os Pilates são iguais, né? Assim como todos os terapeutas não são iguais. Exato, exato. A grande questão aí, eu acho que a palavra-chave para qualquer tratamento vai ser a avaliação, né, Danilo? Então, eu preciso ali ter uma base do que eu vou fazer com aquele cliente. Então, o que é fundamental dentro do trabalho? É a gente identificar ali, por exemplo, chegou um paciente aí vamos falar da postura antálgica, por exemplo. Chegou lá, bem fletido, fechadão, não consegue fazer uma extensão, com uma dor na perna, por exemplo, uma dor na perna esquerda. E aí? O que eu vou fazer com esse paciente? Eu tenho que avaliar, eu tenho que entender qual o processo está acontecendo ali. Se é uma estenose, né, ou se é uma hérnia foraminal.
Então, eu não vou conseguir, por exemplo, colocar exercícios de extensão, de repente, colocar ele no decúbito ventral, deitar de barriga para baixo, já vai ser uma dificuldade para ele, porque ele precisa abrir aquele forame, porque está tendo ali uma compressão naquele nível. Então, se eu não tenho esse entendimento, se eu não sei nada sobre hérnia, por exemplo, se eu não sei avaliar quais são os tipos de movimento que aquele camarada está precisando naquele momento, cara, vai ser totalmente ineficaz e pode ser até prejudicial. Então, o que vai variar aí é o profissional, né? Você falou aí, você até deixou uma deixa em relação a produtos digitais, treinamentos. Pô, alguns foram bons, outros nem tanto. Cara, isso aí vai ter em qualquer profissão, em qualquer coisa que a gente for fazer. Em canal de televisão tem, um é bom, outro é ruim, né? Então, a gente tem que filtrar aquilo que é bom, a gente tem que procurar os profissionais que são atualizados, cara, essa é a palavra, os que têm maior adaptabilidade ao momento, né? Tem os profissionais que não se adaptam, e a chave hoje é se adaptar ao modelo que está surgindo, né, de tratamento. Então, quando eu vou pensar, por exemplo, nesse paciente com hérnia dentro do Pilates, no meu caso é diferente, às vezes, de alguns estúdios, né? Porque o paciente ele vem para o meu consultório, eu tenho um atendimento de consultório que eu faço junto, em conjunto. Então, isso me facilita muito. Então, eu vejo qual é o padrão de movimento ali. Por exemplo, a gente vai fazer ali um diagnóstico né, diferencial, a gente vai ver quais tipos de movimento o corpo dele está permitindo, quais tipos de movimento o corpo dele vai necessitar em determinado momento. Então, a gente vai inserindo esses movimentos e de acordo com a redução da dor daquele quadro, de acordo com o corpo vai permitindo. Então, não existe aquela receita de boa. Se eu for pegar um método, por exemplo, método Pilates é um método, né? É como se fosse uma receita. Pá, 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 pá. Então, se eu for pegar aquilo ali e fazer isso com todo mundo, cara, eu vou ter um insucesso na minha profissão. Eu tenho que adaptar a cada caso. Eu tenho que pegar o que há de bom naquilo ali, com os conhecimentos que eu tenho sobre hérnia, sobre movimento, sobre acupuntura, né? Também. Sim. Tudo isso a gente utiliza para estar utilizando esse modelo multimodal que você está falando. Olha que legal. Exato. Aproveitando que você falou aí, né, que avaliação é tudo, eu já peguei pacientes aqui que travaram dentro do Pilates, né? Mas não que o método seja ruim, mas quem aplicou não soube o que estava fazendo. Então, o que a gente observa assim, ó, vamos imaginar nossa clínica, nosso estúdio, o nosso consultório como uma empresa que tem um produto final ali. O produto final é a saúde do paciente, certo? Perfeito. Para que essa saúde aconteça, você precisa atuar de maneira correta. Para que a sua conduta, o seu plano terapêutico seja correto, o que você tem que fazer primeiro? Avaliar. Quantos pacientes portadores de hérnia que chegam para você com um exame de diagnóstico, tem hérnia de disco, você avalia e sabe como é hérnia. Vou te contar uma história muito interessante que chegou para mim, isso faz, eu acho que, se não me engano, uns 2 anos. Eu conto essa história no curso porque dá para a gente contextualizar bem. Chegou um paciente para mim, ele devia ter na época uns 68 anos. O cara entrou e estava muito bravo, cara. Muito bravo. Falei assim, o que houve e tal? Ah, eu tenho uma hérnia de disco e eu fiz uma cirurgia e eu acho que aquele médico xingou o médico, me abriu e fechou e não aconteceu nada, porque minha dor está exatamente do mesmo jeito. E eu peguei, avaliei ele e fiz para ele uma pergunta. Eu lembro que esse cara ele veio de uma cidade que estava mais ou menos 300 quilômetros daqui. Ele veio de Uberaba. E eu falei para ele assim, olha, me fala uma coisa. Você veio de Uberaba aqui, você veio dirigindo. Como que está a sua dor nesse momento? Ele falou assim, tem dor nenhuma, cheguei sem nenhuma dor. Posso dirigir daqui na Lua, não dói. Eu falei, então você ficou sentado no carro e não doeu? Eu falei, não doeu. Eu falei para ele assim, ó, me mostra a sua dor. Como que a sua dor aparece? Ele ficou de pé e esticou o corpo para trás. A dor veio na hora na perna. Eu falei, ó, doeu, lá no meu pé. Aí eu falei para ele assim, faz a dor sumir. Ele dobrou o corpo para frente, de imediato a dor desapareceu. Eu falei para ele assim, meu amigo, você não tem, essa sua dor não é dor de hérnia. Ele falou, mas como não? Olha aqui o exame. E me mostrou, o exame realmente tinha uma hérnia. Eu falei assim, não, relaxa, sua cirurgia de hérnia foi um sucesso, só que ela não doía. Você sofre de estenose foraminal. Expliquei para ele o que era, fiz um laudo, falei para ele levar para o médico dele, o médico reoperou, ele me ligou 1 mês e meio depois e falou assim, olha, resolveu o meu problema.
não tenho mais nada. O que acontece? Tudo parte da avaliação. A gente não pode ditar o nosso tratamento apenas por um exame de imagem, né? A gente não trata a foto, né? Por exemplo, você, por exemplo, o Pilates é um método extremamente dinâmico, né? Extremamente ativo. Como que você vai ter uma abordagem clínica diante de uma avaliação que é extremamente estática e fotográfica? Exato. Né? Eu falo muito isso, Danilo. Eu falo muito isso assim, com um paciente que chega ali com aquele bloco cheio de exame, né? E aí. Funcionários 2018, 2019, 2020. Cara, chegou aquele paciente ali com a dor, cheio de exames, passou por N fisioterapeutas, N médicos e tudo mais. E é o que normalmente a gente pega, né? Ele é louco pra gente pegar aqueles exames ali e ficar analisando. E eu deixo ele ali de lado, e vou tirar o quê? Vamos tirar essa nocebada tudo que você recebeu. Normalmente, esse paciente ele já recebeu ali uma chuva de nocebo. Né? Para quem não sabe, o nocebo ele é o contrário aí do placebo. Tá? Vamos resumir o que é o nocebo. É o contrário. Né? Informação negativa placebo, que piora o paciente. O placebo é para melhorar. Né? O nocebo são informações que você recebe que piora o paciente. Então, a gente tem que trabalhar, e aí entra a educação também, né? A parte da educação. O cara já falaram com ele que ele não pode abaixar, que ele não pode pegar peso, que ele não pode correr, que ele não pode fazer nada, não pode brincar com o filho, que ele está condenado àquilo ali. Por quê? No exame ali, ó, na foto dele, ele está todo lascado muitas vezes, para ele. Né? Tá lá a fotografia, lá tem 3 hérnias de disco lá. Cara, eu tenho... E outra coisa, Dani, que acontece muito, é o seguinte. Ô, Guilherme, eu tenho 3 hérnias. Falo com orgulho, cara. Nossa, tô ferrado, né? Eu tenho 3 hérnias, ou seja, isso justifica a minha dor. E quando a gente fala assim, cara, pode ser que nenhuma hérnia dessa aí esteja sendo a causa da sua dor. E normalmente não é. E o incrível é que normalmente não é. Não tem essa relação direta. E é difícil das pessoas entenderem isso. Né? E que se você, né, numa fase adulta aí, for fazer uma ressonância sem estar sentindo dor nenhuma, cara, você vai lá achar uma hernia, cara. A chance é muito grande. Nessa fase da vida que não faz ressonância. Eu tenho uma cervical. Nunca fiz ressonância, não, mas sei que tenho. Ó, você falou um negócio aí do nocebo, né? Hoje foi muito engraçado. Veio um cara aqui, jovem, 20 e poucos anos, e ele veio com o personal dele. O personal da academia veio com ele. E eu avaliando ele, falei assim, olha, provavelmente você é portador de uma hérnia de disco, mas não se preocupe com isso. O cara falou assim, putz, ferrou sua vida, você tem hérnia. Eu falei, calma, meu amigo, não é isso não, você é personal, você tem de ir lá do exercício, calma que não tem nada disso. Não coloque medo nele, relaxa, você vai ter uma vida normal. Obviamente que quando você está diante de um paciente herniado e você descobre, por exemplo, que o ficar sentado para ele 4, 5 horas por dia é prejudicial, não tem como você falar para ele não fica mais sentado. Mas nós temos hoje recursos que corrigem essa posição. Ou exercícios que ele pratica durante o dia que ele compensa essa posição inadequada. Né? Exato. Então, isso tudo vai do quê? Do conhecimento que nós temos e da maneira de atuar. Agora, jamais colocar medo no paciente, cinesiofobia, deixar ele inativo, de jeito nenhum. Cara, olha só, você tem menos, mas eu sou cheio de cabelo branco, cara. A cabeça tá branca. Você tá pintando, cara. Tá meio marronzinho. Eles falaram que é charmoso, entendeu, Danilo? Aí comecei a pintar de branco. Então, cara, dor na coluna, vamos lá. Dor na coluna, hérnia, é cabelo branco, cara. Faz parte do nosso envelhecimento, faz parte do processo degenerativo do nosso corpo, a forma como nós usamos, né? E você não está condenado. Eu não estou condenado a nada por ter cabelo branco, certo? Então a gente tem que desmistificar um pouco isso. Totalmente, até porque é o seguinte, a faixa etária média que uma hérnia de disco realmente aparece pela primeira vez, né, vamos dizer assim, é 37 anos, cara. Né? Mas a pessoa já pode ter tido essa hérnia, né, na faixa etária de 20 e poucos. Né? Você pode, geralmente as pessoas mais velhas, elas já tiveram crises bem anteriores a uma hérnia de disco.
né? E você falou uma coisa assim, realmente, o disco ele sofre uma degeneração ao longo do tempo, isso é normal. Só que o fato dele ter uma degeneração não significa que ele vai herniar. Exato. E a gente já sabe que hoje que o que favorece uma herniação, além desse processo de degeneração, são posturas mantidas. Novamente, falando sobre a natureza, nós somos criados com uma curvatura protetora de lombar, que é a lordose. Quando você fica sentado inadequado por muito tempo, você retifica essa lordose, né? Ou inverte ela. Ou seja, Exato. você saiu da natureza. O seu Exatamente. disco está recebendo uma carga desproporcional. Ele é feito para impacto, mas ele não é tão resistente a isso. E com o tempo ele vai fissurando, 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 até que o cara dá um espirro às vezes e tem a primeira crise dele. Perfeito, é isso mesmo, ô Danilo. A gente tem que pensar, cara, que nós somos seres para o movimento. Esse é outro detalhe, né? Que se a gente for pegar o ser antigo nosso, né, ancestral, se a gente for falar do homem ancestral, que é o mesmo, não deu tempo ainda de adaptações fenomenais aí, é a mesma coisa. Se a gente pegar milhares de anos atrás, nós somos geneticamente os mesmos, né? Só que a gente mudou depois da Revolução Industrial, nós mudamos toda a forma de alimentar, a forma de movimentarmos e tudo mais. Então a gente mudou tudo isso depois da Revolução Industrial. E a gente tem que entender que o nosso corpo ele foi feito para movimentar. E se a gente pegar esse ser ancestral que a gente era, vamos pegar um africano, né, da savana africana lá, que é coletor até hoje. Às vezes existe ainda, né, as tribos e tudo mais. Sim. Cara, essa galera anda 16 quilômetros por dia normalmente. A gente, com muito esforço, vai andar 2, né, com muito esforço. E é por isso que a gente vai para a atividade física. É por isso que a gente vai praticar uma corrida. É por isso que a gente precisa compensar o movimento. Porque a gente trabalha aqui sentado. A gente ainda tem um privilégio, como fisioterapeuta, de trabalhar movimentando, né? A gente senta, a gente levanta, a gente vai atrás da maca, puxa aqui, puxa lá. Então a gente ainda tem esse privilégio que muitas pessoas não têm no seu trabalho, né? Às vezes as pessoas passam ali 8, 10, 12 horas sentado na frente do computador, né? Ou em casa, né? No sofá. Então, o que a gente tem que pensar é isso, que nosso corpo foi feito para determinados movimentos e que a gente não faz mais. E a gente deveria estar fazendo. Com certeza. Você fala que, né, hoje a gente está mais inativo em relação a isso. E como que a gente tem que compensar isso? Indo atrás da atividade física. Eu mesmo faço academia, detesto, não gosto nem um pouco, mas eu sei que aquilo é importante. Você na sala lá era um marombado, pô. Ó, eu falo o seguinte, cara, que saúde é que nem dinheiro. Se você não poupar enquanto é mais novo, lá na frente vai te faltar. Entendeu? É a mesma coisa. Se você ficar gastando aí saúde e gastar dinheiro, o prejuízo vai ser muito parecido, né? Você vai ficar sem os dois. Perfeito, meu amigo. É isso aí. Então, cara, se a gente for parar para pensar, Danilo, o tratamento das hernias, né? Nesse modelo multimodal. Cara, é fundamental essa visão ampla, né? É fundamental para que a gente tenha sucesso. É fundamental educar o paciente. É fundamental que ele entenda cada processo que ele está passando. Desde lá, às vezes, a dor química, né? Que ele tem a necessidade do medicamento, né? Muitas vezes, até a dor ou a diferenciada dor mecânica, né? Qual o padrão de dor que ele está tendo, a dor irradiada, por que está acontecendo aquilo com ele e qual que é o processo, e entender que é um processo que ele vai melhorar, né? Isso é importantíssimo, né, Danilo? Por exemplo, dor irradiada, a dor que vai centralizando, né? É um sinal de quê? Melhora, né? Melhora, né, cara? Então, assim, e quando ele percebe, ele entende, quando você sabe passar isso para o paciente, cara, você está dando um alívio para ele, é ou não é? Mais tranquilo. Ó, hoje, o que eu vejo assim, ó? Você tem aquelas dores que são realmente puramente mecânicas, você tem as dores inflamatórias e você tem a pior delas para mim, difícil de tratar, que é quando envolve o componente biopsicossocial. Sim. Quando nós estamos atuando com o paciente, nós temos que ter a expertise de avaliação a fim de saber o quê? Ele é mecânico? Se ele é puramente mecânico, é um paciente muito fácil de tratar. Se ele é um paciente, por exemplo, misto, mecânico e inflamatório, você vai precisar de ajuda do medicamento.
Se ele é um paciente misto aí, né, mecânico com componentes biopsicossociais, se você não tem ferramentas para tratá-lo nesse modelo, você vai ter que procurar ajuda. O método de trabalho que eu utilizo, que eu desenvolvi através do meu conhecimento, que eu aplico no meu curso, é um método mecânico de tratamento. Porém, durante a avaliação, nós podemos distinguir e determinar se realmente ele é puramente mecânico ou tem outros componentes. E dentro da linha mecânica, o que eu acredito? Como que é a minha filosofia de trabalho? Eu tenho duas frentes de trabalho, o que eu chamo do tratamento passivo e do tratamento ativo. O que seria o tratamento passivo? É um tratamento com base na terapia manipulativa, onde através de uma avaliação, primeiro, através de uma avaliação falada, né, interrogatória, anamnese, eu descubro pontos do corpo dele que eu preciso manipular para liberar aquela articulação ou tirar aquela tensão muscular para que não tenha sobrecargas. Que dentro da osteo a gente chama de tratar as hipomobilidades para eliminar as hipomobilidades. E a partir daí... Essa é a parte hands-on do tratamento. Hands-on, é onde o fisioterapeuta põe a mão no paciente. Isso. Isso aí, cara, sinceramente, não demora mais que 5, 10 minutos, estourando, né? Sim. E depois eu vou para a parte ativa. O que é a parte ativa? É a filosofia de tratamento que eu uso, onde eu busco um único padrão de movimento em determinada direção, que o paciente vai repetir para mim aqui durante um teste, e de acordo com a resposta desse teste, eu modifico esse exercício ou mantenho ele, e esse vai ser o papel do paciente. Ele vai ter que fazer isso em casa, no trabalho, ao longo de um período. Isso é o quê? Eu tenho que entregar para o paciente a responsabilidade do tratamento. Ele tem que participar disso. Eu não posso apenas atuar aqui, ó, fiz isso, vai embora para casa, volta daqui uns dias que eu vou trabalhar de novo. Não é isso. E além do mais, Guilherme, depois que o paciente tem alta, eu oriento ele o quê? Daqui para frente, você vai ter esse tipo de exercício que você vai fazer 1, 2 vezes por dia, de maneira preventiva. Quando você se você um dia voltar a ter crise ou começar a ter um pouco mais de dor, você sai da dose preventiva e entra para a dose curativa. Só que além disso, você também vai ter que procurar uma atividade física. Um pilates, uma academia, o que você quiser. Exato. Porém, tem que procurar alguém que entenda sobre o que você tem e não o que você precisa, mas principalmente o que você não precisa fazer. Exatamente. Isso é muito bacana, Danilo. Porque, cara, essa parte do hands-off, né, o hands-off da terapia mecânica, sem colocar as mãos, isso permitiu, por exemplo, que eu fizesse, nessa época de pandemia, atendimento a paciente travado, sem conseguir andar, todo bloqueado, todo robozão, sair do quadro de dor com um atendimento, cara. Olha que loucura isso. Mas é isso mesmo. Isso hoje é um futuro da fisioterapia. Perfeito. Quem ficar apenas com uma visão passiva, né, o hands-on, né, o paciente, eu só sei tratar se eu pôr a mão no paciente, tá defasado. Primeiro é o seguinte, ele perde esse recurso do teleatendimento, né? Sim. E outra, cara, cansa, né? Você atender 15 pacientes por dia, cansa você ficar ali o tempo inteiro manipulando, amassando o paciente. Isso cansa. Eu lembro que eu fiz um curso com um cara que para mim é uma das referências, que é o José Liberato, né, que é quem trouxe o Mackenzie para o Brasil. Ele falava assim: fisioterapeuta tem que largar a mão de ser bobo, para que ficar sofrendo, cansando, não precisa pôr a mão no paciente, é um caso ou outro só. Por quê? É um método totalmente hands-off, né? 95% dessa terapia é hands-off, você nem precisa pôr a mão no paciente, você apenas conduz o que ele tem que fazer. Esse é o futuro, cara. Eu falo isso muito com os meus alunos, né, que vão fazer a formação em Pilates, por exemplo. Eu falo assim, galera, vocês têm que desenvolver a comunicação verbal. Imagine você demonstrar o dia inteiro exercício dos outros, dos seus clientes. Meu Deus. Cara, você vai chegar moído no final do dia. Você vai chegar moído. Então você tem que desenvolver o quê? Comando verbal, né, para saber e ser assertivo naquilo que você está passando.
Isso aí, cara, vai economizar energia sua, vai economizar energia do seu cliente e vai ser muito melhor o resultado. Então, isso é que é fundamental. Danilo, uma coisa fundamental também, cara, é o seguinte. Eu tava vendo alguns vídeos, lendo alguma coisa, cara, uma coisa que é importantíssima da gente estar colocando no nosso tratamento é um tripé, né, cara? Um tripé, assim, a parte científica, né? Parte científica, né? Tá a PBE aí o tempo todo, a prática baseada em evidências, junto com a parte clínica, a expertise clínica do terapeuta, né? De quem está tratando essa pessoa, e junto com a vontade do paciente, né? A vontade de fazer aquele tratamento ou de fazer aquela atividade física. Se a gente consegue aliar esse tripé, cara, a chance de sucesso no tratamento é muito grande. É muito grande. Não, com certeza. A PBE, eu acho que a PBE ela vem muito para direcionar algumas coisas, mas eu não gosto de enxergá-la como verdade absoluta, né? Exato, por isso que eu falei tripé. Exatamente. Eu sigo um cara na internet, cara, eu tenho uma vontade de mandar uma mensagem para ele e falar assim, ó, por favor, me fala alguma coisa que funciona. Porque aos olhos da PBE parece que nada funciona, cara. Parece. Exatamente. Não é isso? Parece que nada funciona. Mas não é bem assim, né? Não. E a gente que é clínico, eu tenho a clínica na veia, né? Eu sou muito clínico. Exato, eu também. E assim, é legal quando você vê um artigo científico que fala tal coisa não funciona, tal coisa funciona. Mas, bicho, eu tô cansado de ver coisas que não funcionam aos olhos da ciência, mas que funcionam. É porque o resultado está muito além disso, né? É muito além exatamente. disso. A própria confiança que o paciente tem com você, por isso que no tripé ali que eu falei, vai ter a vontade do paciente em realizar aquele tratamento ou realizar aquela atividade. Então, se a gente consegue unir esses três, a gente consegue potencializar. Agora, separar tudo, cara, já fica mais difícil, mais desafiador, né? Então, eu lembro, até na época da gente discutir isso em sala, cara, em relação à física quântica, né? Vamos viajar aqui um pouco. Você lembra disso? E a gente falando a respeito da intenção, né? Da intenção do terapeuta, o quanto que isso funciona, né? A intenção do terapeuta e do paciente ali, a confiança do paciente em relação ao terapeuta. Cara, e tem influência, não adianta a gente falar que não tem. Lógico que tem. Agora me fala o seguinte, como que você prova isso? Né? Não tem jeito. É complicado. Vou te dar um exemplo. Dentro da osteopatia, é muito difícil realizar estudos dentro da osteopatia. Depois faz um teste para você ver. Ontem, ao longo do tempo que eu fui montando a aula que eu fui dar no congresso ontem, na palestra, eu falei assim, deixa eu pesquisar alguma coisa sobre osteopatia e hernia de disco. Cara, não tem nada. Mas por que? A osteopatia não trata a hernia de disco? Trata. Só que dentro da filosofia da osteopatia, é muito difícil você comprovar alguma coisa. Né? Isso acontece dentro da acupuntura. Né? Você também é acupunturista, assim como eu. Né? Então a gente sabe o seguinte, por que eu acho que ainda não podemos ser extremamente apegados à PBE? Porque o método científico hoje, ele ainda não é capaz de avaliar tudo. Exatamente. Né? Ele está em evolução. Evolução. Aí você não vai conseguir usar aquela determinada ciência que é milenar só porque não teve um artigo lá que comprovou? Exato. Mas um dia eu ainda vou mandar essa pergunta lá pro cara, você vai ver. depois aqui eu vou te perguntar nomes. Quem é? Tá. Mas eu já desconfio, cara. Já desconfio. Imagina. Mas, cara, é isso aí. Eu acho que, assim, a grande questão se a gente for parar aqui para resumir, porque tudo aquilo que a gente falou, é importante o quê? Primeiro, a avaliação, saber fazer um diagnóstico muito bem feito, entender o quanto esse paciente que está com a hérnia, ou vamos dizer com a dor até, uma dor mecânica, né, inespecífica, que é o que mais aparece, né, Danilo? 95% das pessoas com dor lombar é inespecífico. Né? Se você não teve, vamos dar um aviso, se você não teve uma vez na vida, você vai ter, né? Logo. Não adianta fugir, não. Mas, então a gente precisa entender todo o processo, precisa entender o que o corpo desse paciente permite fazer, né? A gente precisa entender quais são os fatores que influenciam tudo isso, causadores disso. Então, a gente pode falar do
do biopsicossocial, da nocebada que ele recebeu, das crenças limitantes. A gente pode imaginar das práticas esportivas, dos traumas, tudo isso que ele teve na história da vida dele vai ser importante naquele processo. E a gente observar o que o corpo permite. Observando o que o corpo permite, a gente consegue direcionar o nosso tratamento e até mesmo direcionar a outros profissionais, a outras visões, né, que isso é muito importante, a gente colocou isso lá no início. Não é não, Danilo? Cara, eu acho assim, trabalhar em conjunto é sempre o paciente que vai ganhar. E, indiretamente, a gente também. Porque se você foi o caminho para resolver a vida daquela pessoa, o que ele estava sentindo, a falta de funcionalidade, esse cara vai lhe ser grato para sempre. Então, quem ainda tem aquela visão de que não, só eu vou tratar esse cara, né? Tá totalmente perdido, remando contra a maré. Assim, quem está rejeitando o mundo digital, tá remando contra a maré. Me fala uma coisa aí, ó. Eu sei que você tem seu curso que ele é presencial, né? Era. Você está pensando em algum... Você está lançando algum produto digital? Então, cara, eu tô estudando ainda qual vai ser o meu melhor caminho. Porque eu já estava pensando já no digital há mais tempo. Eu já venho estudando marketing digital já, sei lá, desde 2017. Venho realmente imerso nisso aí. Estudando mesmo, aprofundando, aplicando algumas coisas do marketing digital. Justamente para quê? Para acelerar o processo do produto digital, para ele sair bem feito, para a gente conseguir entregar e informar, né, o maior número de pessoas. Então, eu venho aprofundando isso aí. E está na fase de elaboração aí do curso em um outro formato, sabe? Não é a formação clássica do Pilates que a gente vem dando no presencial. Vai ser uma outra estrutura muito mais voltada para tratamento, um direcionamento muito mais assertivo em relação a tratamento mesmo, né? Então, a gente vai ter uma abordagem muito mais ampla disso aí. E pensando também em levar para a galera do Pilates, né, para a galera que trabalha, todo esse raciocínio, né? Desenvolver um raciocínio quando está atuando. Eu acho isso fundamental, né, cara? Isso é fundamental para o resultado. E principalmente para não piorar, né? Para não piorar os pacientes. Isso é o melhor, né, cara? Acho que tem uma pergunta aqui, ó. Boa noite, Guilherme Danilo. Estou atendendo juntamente com meu sócio, osteopata. Eu utilizo as técnicas da acupuntura sistêmica e 5 leis biológicas, além de ser profissional do Pilates para manutenção e prevenção. E aí, Léo? O Leonardo foi aluno meu. Ele foi aluno meu de acupuntura e Legal. Fez um curso também comigo de TMA. Cara, isso aí é um modelo multimodal, né? Exato. Você vê a associação de filosofias totalmente diferentes em prol de um bem comum que é o paciente. É isso que eu acredito, cara. É isso que eu acredito. Não, Show de bola. É exatamente isso, Leonardo, né? Leonardo, para você ter uma ideia, olha só. Eu já trabalhei, vou falar que eu trabalhei, mas é porque assim, eu não utilizo, por exemplo, o paciente chegou com um encaminhamento de RPG. Eu pergunto, você quer fazer RPG ou você quer melhorar, né? Então, eu já sou direto nisso aí. Mas porque eu trabalhei com RPG lá no início, lá em 2003 e tal, eu trabalhava muito com RPG. Então, olha só, RPG, a acupuntura, a fisioterapia ortopédica mesmo, convencional, né? A osteopatia, quiropraxia, shiatsu, tuiná, auriculo, todas essas formações. Cara, não perdi nada do conhecimento. Nada. Tá? Cara, quando eu me vejo, às vezes eu estou aplicando ali o shiatsu ali, cara, no meridiano. Entendeu? Um tratamento. Eu atendo shiatsu? Não. Guilherme, eu quero fazer uma sessão de shiatsu. Não atendo shiatsu. Eu atendo osteopatia? Não atendo osteopatia. Eu trato o paciente. Ponto. E às vezes você usa ali alguma coisa da osteopatia, né? Ponto. Uma coisa que eu vendo aqui, que aí é claro, é o Pilates. Como manutenção, né? Como algo que é recorrente. Né? O cliente fica ali. Mas, RPG, nem acupuntura, você faz acupuntura. Cara, o que você está sentindo? O que você está precisando? Qual que é o seu grande problema? Vem cá, usa acupuntura também, se for o seu caso. Então, assim, é utilizar todas essas técnicas, esses conhecimentos. Isso vai muito daquilo que eu sei que você através do conceito do método SIM, né? Eu tenho uma linha parecida com vocês, que é através do FFS, que eu também sou mentor.
você é mentor lá do Sim, né? Sim. Que a gente vê que, assim, é muito errado. Não é que digo errado, mas a gente não aconselha muito as pessoas ficarem divulgando técnicas, né? Exato. Porque ela acaba se Exatamente. tornando um produto e a pessoa vai querer pagar o produto mais barato, né? Commodity, né? Exatamente. Você tem que ser o quê? Commodity. Você tem que vender resultado. Vender Exato. resultado. A ferramenta que você utiliza para esse resultado, não importa. Interessa. Você tem que saber a hora de acessar a ferramenta certa, né? E Exato. quanto mais ferramenta você tiver pendurada aí na sua parede, com certeza você aumenta muito o leque de pacientes que você vai ser muito resolutivo. Exatamente. Eu Danilão, penso que nem acho que você. nós estamos já encerrando aqui, cara. Batendo aí o tempo, né? Tá batendo o tempo aqui, senão o Instagram corta a Show de gente aqui. bola. Cara, foi show de bola. Queria mais uma vez agradecer. Valeu. Eu que Eu acho que agradeço, cara, o assim, tudo convite. bem, né? Como todos os nossos papos ali durante 5 anos. Muito, Puxa. graças a Deus. E tô morrendo de saudade de você, cara. Nós vamos ter que Então, encontrar cara, vamos ver se a gente arruma algum curso para fazer. aí. Vamos sim. Cada um faz um do outro e pronto. Só que agora é digital. Pô. Vamos juntar os dois, ó. Ó, o meu digital tá saindo daqui um mês, cara. Show. Vamos divulgar ele aí pra galera. E galera, é top demais, porque esse cara conhece muito, mas muito mesmo, porque eu tive a oportunidade de falar dele durante 5 anos aí. Passou rápido, hein? Passou. É foda. Mas é isso aí, cara. Considerações finais. Considerações finais suas aí. Eu só agradeço o convite e a consideração final é o seguinte, cara. Todo mundo tem que estar proativo em busca do conhecimento, porque os pacientes estão cada vez mais exigentes em termos de resolutividade em menor tempo possível, né? E isso a gente só alcança através de conhecimento. Está tendo muito conhecimento gratuito na internet, até mesmo aí quem quiser participar do nosso grupo de estudos, vai lá na minha bio, tem um link de acesso para fazer parte do grupo. Toda quarta-feira, às 8 horas da noite, está eu, Márcio Torres, Alberto Bultros, Alessandra, encabeçando o grupo, e agora trazendo alguns nomes de referência aí na fisioterapia brasileira. Show, irmão. Conteúdos gratuitos, beleza? Show, irmão. Valeu, viu? Parabéns, viu? Obrigadão, viu? Um abraço. Valeu. Valeu, galera. Até.